Boa noite. Dando continuidade então ao nosso assunto, né, a chegada do irmão mais novo. Nesse segundo vídeo eu vou falar um pouco o que de fato acontece quando a mãe tá grávida ou quando o irmãozinho ou a irmãzinha já nasceram e o irmão mais velho começa a tentar se entender aí nesse contexto familiar. O sintoma, entre aspas, o comportamento mais comum que a gente vê, assim, em muitos casos, é a regressão, né? É aquele menino mais velho que já não usava fralda, começa a usar fralda. É aquele menino que não fazia mais xixi na cama, volta a fazer xixi na cama. É aquele menino que já comia sozinho e começa a solicitar ajuda para comer. É aquele menino que não tomava mais mamadeira e quer mamar. É aquele menino que não chupava mais bico, enfim. Ele começa a regredir no comportamento e solicitar a mãe, o pai, para coisas que ele antes não solicitava mais, né? Que ele já tinha vencido. E o que acontece? Por que a criança regride? A criança regride porque, inconscientemente, ela começa a perceber que a mãe está dedicando atenção a um serzinho que não sabe comer, não sabe usar o banheiro, só precisa da mamãe para tudo, precisa usar fralda, né? Chora o tempo todo. Se a minha mãe dedica tanto tempo a ele, porque ele faz essas coisas, se eu fizer isso também, capaz dela me dar atenção também. Isso, gente, é no campo do inconsciente, tá? A criança não pensa assim, né? E aí, ele começa a solicitar a mãe sempre, você pode saber, quem tem filho aí vai me falar que é verdade, sempre em momentos que a mãe, teoricamente, não poderia dar atenção. Ou a mãe tá amamentando, ele começa a chamar. Ou a mãe tá no quarto fazendo o bebê dormir, ele começa a chamar. Por quê? Ele quer testar se ele chamando, se a mãe vai estar presente. Ele pensa assim, opa, será que eu perdi meu lugar aí mesmo? Perdi totalmente a atenção? Ou será que ela ainda entende que eu preciso dela, né? E aí ele começa a testar para ele ver se esse lugar dele ainda tá guardado, né? Ele começa a pensar assim, será que eu tô me garantindo? Será que se eu chamar ela vai vir? E aí qual que é a minha orientação? Vá atender. Você pode estar sentada dando mamar. Gente, eu dando mamar pros gêmeos, o Henrico vinha subir na minha perna. Mamãe, vamos brincar? Vamos brincar. Do que você quer brincar agora? Fazer uma brincadeira cantada, pedir para ele trazer o brinquedo até mim. Por quê? Se a mãe for protelando e não atender a criança no momento que ela está solicitando, mais ainda vai potencializando essa solicitação e mais ainda ela vai chamando. E aí esse período de adaptação que seria de um mês e pouco, vai se estendendo e aí vai criando uma bola de neve. Quando a criança percebe que ela solicitando nos momentos mais complicados, a mãe ainda assim atende, a mãe ainda assim fala, filho, eu tô aqui pra você como eu sempre estive esse tempo todo, ela fala, opa, não preciso solicitar tanto, porque eu tô sendo atendido. Gente, mais uma vez, isso é no campo do inconsciente, tá? Isso é no campo das percepções. E aí ela vai diminuindo essas solicitações, ela vai solicitando outra pessoa, ela percebe que se a mãe não atender aquela hora, não significa que a mãe não está mais presente para ela. Então, ela começa a voltar tudo como era antes. A gente precisa tomar muito cuidado para não ficar com aquelas falas repetitivas no sentido assim, mas você já sabe usar o banheiro, por que você fez xixi na roupa? Você já sabe comer sozinho, você já é um rapaz, você não precisa que eu te ajude. Ah, você não precisa tomar o leite na mamadeira, você já sabe usar no copo. Porque você só vai ficar reforçando para ele essas regressões que na verdade não é consciente para ele. Então assim, você para tudo que você está fazendo e vai atender. E no momento que você estiver atendendo, você vai mostrando para ele que é bom também ser irmão mais velho. Porque por enquanto ele tá vendo só que é bom ser irmão mais novo, né? Só quem tá no foco é irmão mais novo. Só irmão mais novo que ganha colo, só irmão mais novo que ganha atenção, só irmão mais novo que ganha carinho. Todo mundo que chega vai direto no irmão mais novo. Então ele perdeu o foco de que é bom também ser irmão mais velho. Então suponhamos, o menino chamou a mãe para levá-lo ao banheiro, porque ele já ia ao banheiro sozinho. A mãe vai
E enquanto tá lá no banheiro, vai falando assim, nossa, cara, olha que bacana, você já sabe usar sozinho, não é? Nossa, é muito legal ser grande, porque você não precisa de mim mais pra isso, olha como é que você já sabe, mas você tá lá atendendo. Ou solicita para ir fazer dormir, a mãe vai fazer dormir. Deixa o mais novo com o pai, com a avó, com a babá, com a tia, com quem tiver. E vai junto. Se não tiver ninguém para ajudar, gente, eu sou sozinha, meu marido trabalha viajando, vai com o mais novo no colo. Quantas e quantas vezes já fui com o bebê no colo para atender o Henrique. Então vai, entra no quarto, faz dormir e vai conversando. Nossa, olha como que você já é importante, você já consegue dormir sozinho, mas você tá lá atendendo. Não faça essas falas de longe. Não, não preciso ir não, você já sabe dormir sozinho, você já é um rapaz, você já é importante. Porque a criança vai continuar solicitando. Então, assim, mesmo que seja desgastante para você, tente sempre, 100% das vezes, se colocar no lugar da criança. Sempre. Tenta imaginar o que está passando na cabeça dela. Você está sentada na poltrona dando mamar para um bebê e o irmão está chamando e você não vai. Ele vai falar, poxa, realmente estava tão bom até esse ser humaninho aí chegar e agora ele chegou, pegou meu lugar. Então, tente se colocar no lugar dele, tente enxergar como ele enxerga, né? Poxa vida, minha mãe não tá me dando atenção agora, ela poderia estar aqui comigo me fazendo dormir. Então, assim, as mudanças são muito repentinas. Uma criança, por exemplo, no meu caso, o Henrique, eu pegava ele no colo. De um dia para o outro eu não podia mais pegar ele no colo, porque eu estava numa gestação gemelar, não conseguia pegar peso, eu não podia pegar uma criança tão pesada no colo. E ele não... É impossível uma criança tão pequena fazer essa elaboração e ter esse entendimento. Por que ontem eu estava no colo da minha mãe e hoje não posso mais estar e outro ser humano está, quando o bebê já nasce, né? Ou, por que minha mãe dormia comigo e agora ela não pode dormir comigo porque ela está lá fazendo o outro dormir? Então, tenta sempre entender pelo olhar da criança, se colocar no lugar dela, que você vai conseguindo clarear esse sentimento, essa percepção, e ver que o sentimento dele não é de ciúme, é de tentar entender mesmo o que está acontecendo, é de saudade daquele tempo que era só os dois, ou os três, né? O pai, a mãe, o filho, quando a casa era mais vazia. Isso tudo, gente, para nós adultos já é difícil elaborar, para nós adultos já é difícil tentar entender esse novo contexto, né? Tem mais uma criança, eu tô me desdobrando em mil, não consigo dar conta de tudo, o dia não é suficiente. Você imagina na cabecinha da criança. Então, ao invés de, o que eu falei no primeiro vídeo, ao invés de rotular e simplificar como um ciúme, tenta entender qual é o sentimento que ela está sentindo naquela hora, tá? Então, em relação à regressão, é isso. Sempre atender e tentar compreender o porquê da criança estar agindo assim. E o segundo também, que é muito comum, muito comum, é a agressão. A criança começa a ficar agressiva. Aquela criança que é um doce de coco, que você jamais em tempo algum imaginaria que ela se tornasse uma criança agressiva, ela começa. Quando a mãe está grávida, querer dar soco na barriga, chutar, fala grosseiramente com a mãe, fala normal com todo mundo e com a mãe só fala de arranco. Depois que o bebê nasce, quer maltratar o irmão, morder, bater. Desculpa. Às vezes, na frente da família, trata super bem, quando não tem ninguém olhando, dá uma beliscadinha. Então, ela se torna uma criança agressiva. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo que o filho dela tá tudo que vê, joga pela frente, que jogou o controle na televisão, quebrou a televisão, um menino de 2 anos. Então, assim, a criança se torna agressiva porque ela não está conseguindo lidar com os sentimentos que ela está sentindo. É aquilo que eu falei, né? Ela tá angustiada, ela tá nervosa e ela não encontra maneiras de elaborar esse sentimento. E aí, como que ela vai externar isso? É através do grito, é através do tapa, é através do chute, é através da agressão. Então, quanto mais a gente conseguir nomear para a criança o que ela está sentindo, explicar para ela o que está acontecendo e ajudá-la a elaborar, menos ela vai ser agressiva. Então, essa agressão, ela vem de um ímpeto da criança querer mostrar assim, olha, eu tô aqui também, você não tá me vendo não. Eu quero que você olhe para mim, por favor, eu tô aqui. Ó. Ela precisa se sentir importante, ela precisa ser ouvida. E aí, assim, quanto mais agressiva a criança fica,
menos paciente a mãe fica. Eu falo mãe, mas mãe, pai, vó, avô, cuidador, tá? E aí mais o nível de confusão tende a aumentar, porque aí a criança fica agressiva, aí a mãe reage, né, ou castigando, ou pondo no cantinho do pensamento, ou brigando, ou tirando brinquedo, tirando desenho, e aí vai criando uma bola de neve, vai escalonando as agressividades, porque a criança é agressiva, a mãe tenta ser agressiva mais para mostrar autoridade, não pode fazer isso, você não pode bater na sua irmã, você não pode jogar as coisas, você não pode me bater, blá, 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 blá. Aí a criança reage mais ainda, e aí reage, e aí vai escalonando, quando você vê, tá todo mundo nervoso, todo mundo estressado, e ao invés da mãe, que é adulta, que tem minimamente a condição de conduzir, já está envolvida num nível de estresse tão grande que a criança, coitadinha, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, crianças muito pequenas, não conseguem lidar com esses sentimentos. Então a agressividade vem daí. Ela está tentando falar, tentando comunicar algo que ela não consegue. E aí vem o grito, vem o choro, vem a agressão, né? Então é muito importante a gente tentar acalmar a criança e nomear os sentimentos, para ela entender, eu tô com raiva, eu tô nervosa, eu tô triste, eu tô chateada. Eu trabalho isso muito com o Henrico, em todas as situações. Se ele ficou nervoso, eu falo, calma, meu filho, o que você tá sentindo? Me fala. Você tá irritado? Você tá nervoso? O que aconteceu? E ele já agora, com 2 anos e 10 meses, ele já consegue nomear quase que 100% dos sentimentos e expressar o que aconteceu, o que ele gostou, o que ele não gostou. Então, assim, é muito importante a gente fazer esse trabalho. É um trabalho de formiguinha. Não adianta falar pra mim, mas meu filho não fala ainda, ele não entende o que eu tô falando. Mesmo sem saber falar, ele já vai compreender e já vai entender esse processo todo que eu tô tentando passar aqui, tá bom? E aí, assim, a criança começa a pensar o que ela tem que fazer pra chamar essa atenção da mãe. O que eu faço pra essa pessoa olhar pra mim? Será que se eu gritar ela vai olhar? Será que se eu quebrar a televisão ela vai olhar? Ela tá querendo um tempo exclusivo. Mesmo que seja um tempo de briga, mas ela tá querendo um tempo exclusivo, né? E aí, assim, se ao invés de explicar, a mãe reagir, aí é isso que eu falei, né? Vai só escalonando, escalonando, escalonando. E aí, assim, se essa criança tá com raiva, se essa criança tá irritada, pera lá, ela tá com raiva de quê? Ela tá irritada por quê? Quem tem que fazer essa elaboração e tentar fazer uma condução é a mãe. A criança pequena, ela não consegue fazer esse processo, não consegue processar isso tudo. Então, assim, quando a criança age dessa forma, a mãe tem que parar e refletir. O que aconteceu que ele ficou assim? O que aconteceu que ele ficou tão irritado? Será que ele estava querendo que eu fosse dar um banho nele agora, mas eu não pude ir porque eu estava amamentando? Será que ele estava querendo que eu sentasse no tapete para brincar com ele e eu não pude sentar porque eu estava fazendo o mais novo dormir? A mãe precisa parar, refletir o que está acontecendo, qual foi o gatilho para aquela situação. Não pense que aquilo ali é à toa, que aquilo ali, ele tá fazendo de propósito. Teve uma mãe que me escreveu isso. Falou assim, parece que ele tá fazendo de propósito, parece que ele tá fazendo pra me irritar. Gente, uma criança pequena não tem essa visão, não tem essa capacidade. Você tem que tentar entender o tanto que ela tá sofrendo pra chegar nesse nível. Ela jamais vai conseguir elaborar pra fazer de propósito uma situação pra irritar a mãe. É o contrário. E aí, assim, quando eu converso com as mães, eu falo, olha a situação e se responsabilize por ela. O que você fez ou o que você está fazendo de diferente para mudar isso, ou o que aconteceu que foi o gatilho para que isso acontecesse, tá? Isso é muito importante. E aí agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o que fazer, então, e o que não fazer também, né? Trazer as propostas de solução para esses problemas.